Aí, pessoal, voltamos de novo, né? Vamos agora calcular a potência, tá? Potência elétrica dissipada de cada resistor utilizando a seguinte expressão: potência, que seria P, a tensão elétrica seria a diferença de potencial, que seria a voltagem também, que é a mesma coisa. Então, diferença de potencial, tá? Voltagem e tensão são as mesmas palavras que definem o U, que seria, né, representado pela tensão. E aqui a gente tem intensidade, que seria a corrente elétrica que está passando, né, pelos cabos ou fios no caso, tá? Aí a gente tem a fórmula, a potência, né, que seria do A para o B, da tensão do A para o B e a intensidade da corrente elétrica. Aqui você vai calcular. Tá? A partir do primeiro, eu vou dar a dica e você vai fazer os outros, tá? Então, vamos pegar aqui. Tá, potência de AB. Tá, tensão elétrica de AB. Qual seria a tensão elétrica de AB? A tensão elétrica de AB, né, que você havia calculado, foi 6. Lembra no exercício anterior? Né? Vamos ver? Vamos ver aqui o exercício anterior. Vou pegar aqui e mostrar para você. Não foi calculado 6. Olha ele aqui, ó. Então, esse daqui seria a voltagem, né? Seria basicamente o nosso U, né? Que é esse daqui, ó. Que seria 6. Qual foi a intensidade elétrica que a gente usou? Né? Lembra que a gente usou 3? Vamos voltar lá de novo. Vou mostrar para você. Nós utilizamos aqui, ó. O I, tá? Tá multiplicado 2 pelo 3. Então, o I foi 3 para todo mundo. E para você calcular a potência, tá? Para você calcular a potência, você vai multiplicar novamente por 3. Então, o que vai acontecer aqui? Todos eles vão ser 3. E aqui você vai achar a tensão lá. Então, você precisa do primeiro exercício. O que você achar lá, você vai colocar aqui, ó. E vai multiplicar por 3. Nesse outro aqui, do E e do F, a mesma coisa. Você vai para lá, no exercício de lá, o anterior, vai colocar aqui e vai multiplicar por 3. Aí você vai encontrar o quê? A potência. Tá certo? A potência define o quê? É o watts do aparelho que você tem em casa, né? Do liquidificador, tá certo? Do chuveiro, do ferro elétrico, né? Da batedeira e assim vai. A potência seria o consumo elétrico que você tem dentro de casa. Então, esses aparelhos consomem energia, tá certo? E essa energia é cobrada para você, no caso da conta da luz, tá certo? Então, isso é potência. Então, cada aparelho tem uma potência diferente e que gera uma energia, um gasto diferente. Então, o que vai acontecer? Aqui você vai pegar, multiplicar 3 vezes 6, 18 watts, tá certo? Então, lembre-se que a unidade de medida é importante, tem que estar lá, você tem que colocar, e a unidade de medidas é o watts, tá? E nisso que você vai acompanhar, tá certo? Esse gráficozinho aqui, que é o mesmo dos dois anteriores que a gente começou a explicar, depende desse daqui. Então, ele é pertencente a esse daqui, tá? Depois o próximo. Eu tenho a pergunta e depois o gráfico de novo. No outro lado, é o mesmo, não mudou nada, tá? Só está mudando o tipo de cálculo, tá? Em seguida, calcularemos a potência elétrica dissipada para cada um dos resistores. Potência elétrica igual a resistência vezes I ao quadrado, que seria a intensidade da corrente elétrica ao quadrado. Mas, professor, por que cálculo da potência outra vez? Você não calculou a potência aqui em cima? Tá certo? A potência não está direcionada com essa fórmula aqui, ó. Essa daqui a gente poderia dizer que ela é principal, mas ela pode ser feita de uma outra forma, tá certo? Ela pode ser feita com essa daqui, ó. Tá certo? Nós vamos ver aqui, ó. A potência de AB dá resistência a 1 vezes a intensidade ao quadrado. Aí a gente quer saber qual é a potência aqui. Como que a gente vai trabalhar com isso daqui? Muito bem. Nós vamos pegar aqui, nós vamos observar como que a gente vai fazer esse trabalho aí de coesão, né, de achar qual é o valor, tá? Então, o que que acontece? A gente percebe que a intensidade é ao quadrado. E aqui, não sei se você percebeu quando você fez o cálculo, aqui
a intensidade não está ao quadrado. Aqui ela está só 3. Então, se a gente levar isso daqui ao quadrado, quanto nós teríamos? Quanto nós teríamos para a gente encontrar o valor? Como é que seria isso? Como é que a gente vai fazer essa condição? Então, aqui nós aumentaríamos 9. 3 ao quadrado vai ficar 9. Então, esse 3, se ele for colocado aqui na nossa formulinha ao quadrado, ele vai dar 9. Tá? Qual seria a resistência, então, tá? Desse aparelhinho aqui, né? Quanto que seria a resistência? Seria o 2, né? Que a gente colocou lá no começo, tá? Lembra quando a gente foi trabalhar lá na primeira conta? Olha aqui a primeira conta lá. Aqui, ó, nós utilizamos 2, 3 e 5, tá? Que estava aqui, ó. Olha bem aqui, ó. 2, 3 e 5. Nós utilizamos as 3 resistências, tá certo? Dentro do esqueminha aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Você vai utilizar 2, 3 e 5, tá? E eles vão multiplicar por quem? Por todos 9, igualzinho. Então, 2 vezes 9 vai dar quanto? 18W. Então, esse daqui é o watts, 18W. Então, você percebe que deu o mesmo valor lá de cima. É mesmo, professor? Só fez a primeira aqui e lá em cima tá dando igual, só que uma fórmula diferente. Tá certo? Então, intercâmbio. Então, aqui para você calcular, você vai seguir o mesmo ritmo, tá? Você calculou com 2, o próximo é 3. Aí você vai fazer 3 vezes 9. No próximo, você vai fazer 5 vezes 9. E aí, você vai encontrar potências aqui diferentes, tá certo? Você vai encontrar potências diferentes aqui. Então, se você for ver, todas vão ser W, novamente, você já resolveu o problema, tá certo? Então, é isso. Você tem que observar essa interação aí, que basicamente as fórmulas são parecidas, quase iguais, tá? Mas os resultados deram iguais tanto para uma fórmula como para outra, tá? Isso vai depender de como que você vai usar as fórmulas. Você pode usar tanto a primeira, dependendo da situação, como a segunda. Eles deram o mesmo valor. Vamos ver na situação da terceira. E por fim, tá? E por fim, para calcular a potência dissipada de cada um dos resistores, utilizamos a seguinte expressão, que é essa daqui. Observe que a tensão, que é o DDP, diferença de potencial, que é a voltagem, no caso, volts, tá certo? Está levando ao quadrado. E a resistência está sendo dividida. E aqui nós temos a potência. Então, o que vai acontecer nesse caso aqui? Como que a gente vai reagir nessa conotação? Tá? Como que a gente vai executar para fazer o cálculo em si? Tá? A gente vai ver qual que é a tensão, tá certo? Gerada aqui, tá? Espera só um momentinho, daqui a pouco voltamos, tá, gente? Eu preciso sair. Desculpe, gente, eu voltei. Isso acontece mesmo para qualquer pessoa, tá bom? Não vou dizer para onde eu fui, que ela é chata. Mas tudo bem, voltamos aqui para continuar, tá? Então vamos pegar aqui a formulinha, tá certo? Aqui a gente vai levar essa unidade, essa tensão, o DDP AB, elevado ao quadrado. Então, quanto que você encontrou lá na primeira vez? Nós vamos voltar, é tudo em função da primeira, tá certo? Olha aqui, em função da primeira, você encontrou, não sei se foi 6 volts. Os 6 volts na realidade não é a tensão, né? Tá? E aqui isso vai depender de quanto que você vai encontrar aqui também. Porque se você errar esse daqui, você tem a probabilidade de errar as outras, tá? Então aqui você vai pegar, lembrando, né, desde a primeira, você vai pegar 2 por 3, depois 3 por 3, depois 5 por 3, tá? Então acompanhe direitinho aí para você não errar. Para você fazer essa daqui, o primeiro resultado deu 6, né? 6 volts. Só que esses 6 volts aqui está elevado ao quadrado. E aqui a resistência. Quanto que vai ser feito da resistência? Você vai pegar e dividir pela metade, por 2. Então, 6 vezes 6, 36.
36 dividido por 2 vai dar 18 watts. Olha, professor, os três deram iguais? Sim. Só modificou o jeito da aplicação da fórmula, tá? Basicamente os três são iguais. Mesmo valor para esse daqui, mesmo valor para esse daqui também, tá? Então, você vai fazer a mesma coisa para os outros. Quanto que deu lá no começo? Tá? Você vai colocar aqui, levar ao quadrado e dividir por 2. Quanto que deu lá no começo a terceira? Levar ao quadrado e dividir por 2, você vai encontrar o valor. Tá certo? Então, essa parte aqui foi basicamente para explicar esse trecho do exercício. Tem mais coisa que seria mais uma folha? Sim, isso aqui é super extenso. Para o vídeo não ficar longo, eu vou dar uma parada, vou entrar de novo com outra parte do vídeo. Até daqui a pouco.